para que a gente tenha dele a resposta da pergunta que eu fiz para ele, por que ele foi fazer, decidiu fazer teologia, até porque ele era de uma outra área de trabalho, e ele ficou lá 4 anos no seminário. Ele vai falar um pouco dessa experiência, dessa sua decisão. Então, eu desembarquei em São Paulo em maio de 2005, né? E os planos eram outros, a gente estava numa outra fase da vida aí, administrando outros problemas e tal, então a gente mudou para São Paulo. Então, na verdade, a motivação para ir para São Paulo nunca foi o curso de teologia. Eu nunca pensei, eu nunca imaginava que um dia eu seria um pastor ou que eu faria teologia. Esse não era um plano que eu tinha. Então, eu fui para São Paulo, a gente trabalhava, inclusive, na mesma empresa, eu e o Isaías, e eu fui transferido para um escritório que a empresa tinha lá em São Paulo, consegui uma vaga lá. Inclusive, na época, quem me recebeu lá foi o Luiz Fernando, um abraço para ele aí também, o Luiz Fernando. E eu me lembro que, naquela ocasião, lá em Belo Horizonte, eu tinha um cargo de liderança na empresa, né? Mas em São Paulo não havia essa vaga, né? Para aquela mesma função que eu fazia lá em Belo Horizonte, então eu tive que ir para São Paulo, aceitando um cargo, assim, vamos dizer assim, menor, né? Do que eu tinha em São Paulo, do que eu tinha em Belo Horizonte. Mas foi muito bom, porque para a gente que era da área da cobrança, né, eu comecei a entrar em contato com as pessoas por telefone, e aí eu falo de novo, né, que as coisas que às vezes são pequenas não são, elas dão para você muito aprendizado. Conversar com as pessoas em São Paulo por telefone, cobrar as pessoas, né, os vendedores em São Paulo por telefone e tal, me possibilitou também aprender muitas coisas, entender muitas coisas que talvez se eu tivesse chegado lá já para ser líder de alguma coisa, talvez eu teria dificuldade, porque querendo ou não é outra cabeça, é outra cultura, outra realidade, outro time, né? Belo Horizonte e São Paulo são muito diferentes e tal, e tal, e tal. Então foi bom, muito bom isso aí. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar com a igreja lá. Na verdade, primeiro eu demorei para encontrar uma igreja assim para ficar, né? Porque a gente não conhece, morei em alguns bairros, mudando um pouco aqui e ali até achar um lugar para ficar definitivo, até que a gente ficou lá a gente resolveu ficar lá no bairro do Jardim Dom José, que foi inclusive, onde eu conheci a Beth, minha esposa. E aí, lá trabalhando, a gente fui diretor de comunicação, fui diretor de jovens associados, mais um monte de coisa, nem lembro mais. Mas aí, em um certo momento, eu também me tornei ancião lá da igreja, e depois fui voltar a ser também primeiro ancião dessa igreja, né, lá em São Paulo. E a partir daí começaram a surgir das pessoas, né, ao redor da gente, né, aquela ideia, você tem que fazer teologia. E eu sempre esquivando, porque eu não queria mesmo, né. Eu dizia que tinha os 3 P's que eu nunca queria encarar na minha vida, né, que era ser político, ser policial e ser pastor, né. Eu não tinha vontade de ser nenhuma dessas 3 coisas. Mas tem um ditado que diz, né, nunca diga nunca, né, porque você não sabe o que tá lá o que vai acontecer no futuro. Então a gente começou a ouvir essas coisas. Eu confesso que, como eu disse, eu não tinha assim, muito interesse. Eu sempre imaginei que eu deveria ser, né, em tese, um voluntário da igreja, né, não precisaria ganhar salário da igreja para trabalhar na igreja e tal. E resisti um pouco a esse negócio, né? Depois, em 2007, ali, a minha irmã caçula faleceu. E aí, em função disso, para tirar minha mãe um pouco do ambiente lá em Belo Horizonte, de lembranças, de meio assim, de situações estressantes, né? Minha mãe foi morar comigo em São Paulo uma época. E aí, nessa época também, foi que começaram a ficar mais fortes aí os empurrões, né? Para que a gente fosse para o curso de teologia. E aí tem uma história, não sei se tem tempo de contar isso aqui, mas tem uma história interessante e longa, né? Com relação a esse negócio de curso de teologia, porque eu decidi fazer a prova, mas eu fiz uma oração para Deus. Nessa época eu trabalhava já em outra empresa de cobrança, pessoal lá na Open Credit, ó, o comercial aí de graça pro pessoal aí, né? Open Credit, abraço pro Gonçalves aí. Trabalhava no Open Credit e a gente estava num projeto de montar um escritório de cobrança em São Paulo, porque ele queria ter uma filial lá em São Paulo, ele tinha matriz em Belo Horizonte, queria ter uma filial em São Paulo. E aí, na época, eu estava no mercado disponível, leia-se desempregado, tá, gente? Então, eu estava desempregado e o Gonçalves me deu a oportunidade de trabalhar com ele lá. Foi um momento também muito interessante. Só que aí, quando começou esse negócio de fazer teologia, eu peguei e estava feliz lá trabalhando onde eu estava indo bem, tinha boas perspectivas. Mas aí eu fiz a prova e tal, aliás, me inscrevi para fazer a prova e falei para Deus, Deus, esse negócio de teologia, no fundo, eu não estou afim.
E se o senhor quiser que eu vá mesmo para esse negócio aí, o senhor vai ter que me mostrar muito claramente. E as coisas aqui onde eu estou trabalhando tem que começar a dar um pouco errado, porque está dando muito certo aqui as coisas para mim aqui. Cara, foi a oração, assim, aquela que Deus responde quase instantaneamente, porque começou a dar tudo errado, até com o Gonçalves eu briguei, com a mulher dele também eu discuti, um rolo danado. E né, eu vi que as coisas se desencaminharam no trabalho um pouco, e aí outras coisas que eu falei com Deus, Deus foi me dando algumas confirmações nesse negócio aí. Aí eu fiz a prova na primeira etapa do curso, e quando saiu o resultado, cara, eu estava reprovado. E aquilo me deu um ódio, cara, uma raiva tão grande, eu senti meio Jonas, assim, sabe? Meio Jonas, eu sabia que o senhor ia fazer isso. E aí, fiquei muito desgostoso e tal. Aí eu lembro que eu recebi um e-mail do UNASP. Cara, eu nem abri o e-mail, tava com tanto ódio que eu deletei o e-mail do UNASP sem abrir, sem ler, eu quero saber nada de UNASP mais. E beleza, passaram-se os dias, o pessoal perguntando, e eu falando, não passei. Naquela época a prova tinha 2 etapas, né? Uma primeira etapa mais teórica, com português, matemática, conhecimentos gerais, um negocinho assim, e uma segunda etapa que era entrevista com os pastores e também prova do livro Misto Cremos. E aí, nessa primeira etapa, ainda não tinha passado. E eu contando isso para as pessoas. Aí eu fui almoçar num sábado na casa de um amigo e ele perguntou, e aí a prova? Eu falei, não passei, cara. Aí ele falou, como assim não passou? Eu dei uma de ignorante, né, que os Isaías conhecem, né? Eu falei, não passei, não passando, cara. Você é doido? Aí ele falou assim, não, cara, o resultado estava errado. Olha de novo lá, saiu uma nova lista. Eu falei, como é que é? Aí eu entrei na internet na hora e entrei lá, cara, meu nome estava na lista de aprovados lá, cara. Isso uma semana antes de fazer a prova. A última prova. E eu devia ter estudado o livro Misto Cremos. Eu não estudei nada do livro. E na outra semana já tinha que fazer a prova. E aí fomos para o NASP fazer a prova. Foi eu, a Beth e meu pai. Nós fomos juntos. Quando chegamos lá no NASP, eu descobri que eu tinha que ter levado um formulário preenchido pelo pastor da minha igreja. E eu não tinha esse formulário, não levei nada. E era o e-mail que eu apaguei do NASP. O e-mail do NASP que eu apaguei tinha lá o formulário e tinha a explicação de que tinha tido um problema lá no resultado lá, não sei o quê, mas que eu estava aprovado. E aí, eu nessa altura do campeonato, estava tranquilo, aí falei pro pessoal, fica aí tranquilo, eu vou fazer a prova primeiro, que a prova era de manhã, né, e a entrevista à tarde. Eu vou fazer a prova primeiro, depois da prova a gente vai ver o negócio do documento, porque não farei entrevista se não tivesse a carta do pastor. Quando eu saí da prova, modéstia à parte, eu fui muito bem na prova. E tanto é que da prova de 50 questões eu acertei 48. E saí da prova, falei com a Beth, a prova estava fácil. Essa prova aí eu vou passar nela, tá tranquilo. O negócio agora é ver essa entrevista como é que vai ser aí. E aí fomos para a entrevista, mas tinha que ter o tal do documento, né? Mas quando eu saí da prova, a Beth já tinha conseguido o documento. Isso, você tem uma mulher que é parceira, é outra história, né? Enquanto eu estava fazendo a prova, ela ligou para o pastor lá em São Paulo, amigos nossos lá, e eles preencheram o negócio, mandaram por fax para nós lá no NASP mesmo. E aí eu estava com o documento na mão para entregar o entrevistador. E curioso, quando eu entreguei para o entrevistador, quando eu fui fazer a entrevista com o pastor, que era o pastor Aminho Rodor, até que me entrevistou, ele nem pediu o formulário, cara. Eu que entreguei para ele no final, falei, isso aqui eu fui com o senhor? Me dá isso aí. Aí ele pegou o papel e tal. E, graças a Deus, Deus nos abençoou e a gente foi aprovado. E aí veio um novo desafio, né? Abandonar a profissão em São Paulo, abandonar o trabalho, abandonar o projeto lá do escritório. O Gonçalves, na época, ficou até um pouquinho triste, porque não tinha quem continuasse lá o trabalho e tal, e acabou não andando. E a gente foi para o UNASP, né? A minha esposa, o que a gente teria que fazer? A gente teria que abandonar os trabalhos, eu e ela, né? Ela abandonar o trabalho dela e abandonar o meu, para a gente poder viver lá em São Paulo, viver lá em Engenheiro Coelho. Só que aí, quando ela falou para o chefe dela que ela ia sair do trabalho, o chefe dela dobrou o salário dela para ficar. Falou, o que você precisa para ficar? Ela falou, precisa pelo menos do dobro do salário. Aí falou, tá bom. Aí dobrou o salário dela, e isso foi o que nos manteve lá há muito tempo. E ela trabalhava remotamente alguns dias, naquela época, né? Era um negócio novo, mas já estava funcionando. Trabalhava remotamente alguns dias e alguns dias em São Paulo. E foram aí 4 anos nessa maneira aí, trabalhando. E eu nas férias suportando, né? Para ajudar a completar a renda, né? Para pagar alguma coisa, para a mulher não ficar te sustentando e jogar na cara depois, né? Brincadeira. Mas para a gente poder ajudar, né, porque querendo ou não, o custo de vida em São Paulo é bem mais alto, né? A faculdade não é barata. Tinha Esther em São Paulo também, que eu tinha que, né, mandar recursos para ela também, que era outra parte difícil do processo. Então, tudo isso a gente tinha que juntar todas as moedas que a gente tinha, todo o esforço que a gente tinha para poder honrar com esses compromissos aí.
Então foram também 4 anos muito desafiadores, mas também estão entre os melhores anos da minha vida, porque foi um lugar ali, o Unasp, aquela região de Dinheiro Coelho, um lugar fantástico. Eu falo sempre, se um dia eu voltar a morar no Brasil, eu queria muito conseguir um dia morar naquela região de novo ali, porque é um lugar muito legal, muito especial, muito bacana. Eu acho que é isso, não sei se... Não, foi bacana. Você está de parabéns. E eu queria só fazer um comentário, porque você disse aí que foi muito bem na segunda etapa da prova. Mas eu acredito que você foi bem, porque você é um cara cabeça, sabe? Um camarada assim que Obrigado, cara, obrigado. um camarada assim que tem uma cabeça brilhante, uma cabeça grande, né? Então, assim, eu acho que tudo isso aí ajuda, né? Valeu, Eu cara. Quem queria. lê, entenda. Ó, não, isso aí eu vou explicar, porque tem muita gente que faz parte da nossa audiência que não sabe a piada interna, né? O que que acontece? O apelido do Vanes aqui no Unifera é cabeça. E eu gostava de ver quando o Adair falava assim, não, porque vai dar do cabeça fazer esse solo, né? Mas assim, ok. Eu vou falar aqui para a minha câmera e daqui a pouco nós vamos dar um salto aqui na nossa entrevista, porque aqui no chat já tem algumas perguntas e são relacionadas à África. E daqui a pouco algumas pessoas já vão começar falando assim: não quero saber dessa vida do Vans aí, não, eu quero saber da África. Então, eu vou falar aqui para aquela câmera. Você está no canal Empírico Podcast, onde aqui você tem experiência. Nós estamos conversando com o Vânios, que é missionário lá na África. Ele está em um país chamado Guiné-Bissau. Nós estamos falando ao vivo com ele. Porém, eu queria pedir a você, melhor dizendo, que você deixe seu like aí nesse nosso vídeo. Mesmo que você esteja assistindo posteriormente, compartilhe para outras pessoas, com os jovens ou com as crianças, as pessoas mais experientes. Se inscreva no nosso canal, divulgue esse nosso trabalho, porque aqui, como eu disse no início, nós falamos de teologia, falamos de música, de experiência de vida, falamos de saúde, falamos de comportamento. Então, aqui tem histórias e conteúdos para todo tipo de pessoa, de público. Então, você está no Empírico Podcast. A gente vai voltar aqui com o Vânios e vamos fazer a pergunta para que a gente possa colocar os nossos 2 pés na África. Vânios, como que surge essa ideia de ir para a África, esse convite, esse chamado, esse desafio? Pode falar aí para o pessoal, porque daqui a pouco, inclusive, tem uma pergunta aqui no nosso chat, ou chat como queira, que pedir ajuda para o Tim, que eu acho que foi a Gleiciene ou Glauciene. Eu queria falar o nome delas, correto? Glauciene Freitas. Glauciene Freitas. Ela fez uma pergunta sensacional. Olha aqui, ó. Qual foi o maior desafio encontrado por ele na África? Muito bem. Então, ela perguntou qual foi o maior desafio encontrado pelo Vânios na África. Mas essa pergunta dela faz parte deste contexto de perguntas que eu fiz agora. Como que nasce esse chamado, esse convite? Como que é decidir com a Beth? Vamos embora para Guiné? E pode falar aí para a gente como que você chega na África. Então, eu cheguei em Guiné-Bissau através do curso de teologia. O convite pintou enquanto eu ainda era estudante de teologia. Eu estava no 3º ano do curso. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho antes. No 1º ano ainda do curso, eu me voluntariei para ajudar um pessoal a preparar materiais, estudos bíblicos para o continente africano, mais precisamente para Guiné-Bissau. Eles precisavam de voluntários para ajudar a escrever, preparar esses estudos bíblicos, e eu me voluntariei para aquilo. Só que o que aconteceu, na verdade, foi que eu produzi muito pouco e acabei não entregando aquilo que eles precisavam, né? Em outras palavras, eu pisei na bola com o pessoal, essa que é a verdade. E aí, tem um amigo nosso, o pastor Wally, um abraço para o pastor Wally aí. O pastor Wally, que era o líder disso aí, junto com o saudoso pastor Walter,
Bernard Volter, eles estavam organizando isso, né? E aí o Oli ficava, né, me perguntando, e aí, conseguiu fazer? E eu, não, semana que vem, não, mês que vem, não, daqui a pouco. E aí eu nunca entreguei nada para ele, né? E chegou uma época que eu ficava fugindo do Oli, não podia ver o Oli, que eu escondia dele. Porque ele me perguntava se eu tinha feito, eu não tinha feito nada ainda. E, pasme, isso foi no primeiro ano, né? No terceiro ano do curso eu ainda não tinha entregado nada para ele ainda. Aí ele... um dia eu tô na cantina lá, na fila da cantina, e aí alguém bate no meu ombro, né? E aí, na hora para trás, é ele. Aí não tinha como correr mais, né? Aí você tá, não sei o quê, bem, blá. Eu falei, rapaz, estou te devendo aquele material, mas não, vai ficar pronto, deixa eu terminar o evangelismo. Eu tava indo pro estágio de evangelismo, né? Quando eu voltar no estágio de evangelismo, cara, aí eu vou estar tranquilo, eu vou fazer para você, cara, fica tranquilo. Aí eu vou, vai mesmo? Eu vou, não, cara, o ano que vem, cara, sossegado. Isso era setembro, outubro de 2012. Aí eu falei, não, o ano que vem, cara, 2013, vai estar bem mais sossegado e tal, vai dar certo. Aí ele falou, tá bom, então vamos para a África o ano que vem comigo? Eu falei, como é que é? Bora para a África o ano que vem comigo? Eu falei, vamos? Né? Naquele vamos mais desinteressado, né? Vamos? Eu nem passaporte eu tinha, eu nunca tinha feito plano de sair do Brasil nem para passear, não tinha vontade de sair do Brasil para nada. E aí ele falou isso para mim, me convidou. Aí eu falei assim, beleza, cara, acho que é uma boa ideia, né? Legal, pode ser sim. Vou falar com a minha esposa, e aí se ela concordar, cara, é claro que a gente vai. E eu apostando que a Beth ia falar que não queria ir. Porque a Beth, o que a gente fala lá em São Paulo, a menina é criada no prédio, né? A Beth é menina de prédio. Então, ela não vai querer ir para um lugar daquele, né, cara? Aí, cheguei em casa, comentei com ela. Você acredita, Beth, que o Oli falou, convidou a gente para ir para a África, trabalhar na África? E ela falou, sério? Eu falei, sério? Aí ela falou, meu sonho. Eu falei, tá de brincadeira. E aí, como eu tinha dito para ele que eu iria, se ela aceitasse, tal, aí ele foi e me deu um DVD que eu assisti com ela, um DVD sobre Guiné-Bissau, e eu vi as cenas já me deixaram preocupado, que eles filmaram, acho que uma das piores partes, filmaram a cidade na época de chuva, lama para todo lado, menino correndo descalço pelado na lama, um negócio assim terrível. Aí mostrei aquilo para ela, ela achou muito legal, achou super interessante, e eu lá pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou falar não agora? Eu tenho que arrumar um jeito de falar não. E aí ela cada vez mais entrando de cabeça e eu querendo falar não, e ela entrando de cabeça e eu querendo falar não. E aí fomos para uma outra reunião com o pessoal do Núcleo de Missões, lá na época que era gerenciado pelo pastor Volter. E aí nessa reunião do Núcleo de Missões, de novo, mostraram mais vídeos, mais fotos. E aquilo, cara, na minha cabeça, assim, como é que eu vou levar minha família para um lugar daquele? Onde é que eu fui amarrar minha égua? E aí o desafio era o seguinte, para irmos, nós precisávamos arrecadar dinheiro, porque a maioria dos missionários, inclusive eu aqui também, a gente vive de doações, né? A gente trabalha com uma instituição da igreja, mas essa instituição é mantida totalmente por doações, né? A FM não produz nada, não vende nada, não comercializa nada, ela depende da boa vontade, da mordomia, né, dos irmãos que entendem que a missão também faz parte do plano de Deus, no sentido de direcionar ali nossas ofertas, né, para os nossos recursos, para aquilo ali. Então nós tínhamos que ir atrás de dinheiro. E aí eu fiz uma oração a Deus e falei, Senhor Deus, nós não temos dinheiro, não temos recursos, então, se o senhor quiser realmente que a gente esteja lá na África, por favor, então abra uma porta e confirma para mim isso, porque eu não estou com vontade de ir, não. E aí, cara, fiz essa oração e alguns dias depois a gente foi para São Paulo fazer um evento na igreja do Capão Redondo. E lá na igreja do Capão Redondo, o pastor Oli nos apresentou, contou um pouco da nossa história, contou o que a Beth fazia, o que a Beth estava deixando para trás, né, e tal. Eu ia trancar o curso para ir para Guiné-Bissau, com toda a história toda. A Esther estava lá com a gente também. E aí, enquanto ele falava, ele recebeu lá na frente um bilhete. Alguém entregou para ele um bilhete lá na frente, ele falando ainda. E aí ele me apresentou, eu voltei e sentei. Quando eu voltei e sentei, ele falou para mim assim, vem aqui buscar sua bênção. Aí eu fui lá e peguei o papel com ele. No papel era um guardanapo, cara, que eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi esse guardanapo. Tem algum lugar que eu não achei ainda. Mas esse guardanapo, a irmã escreveu assim, nós vamos ajudar com as passagens da família. E aquela irmã, ela e a sua família, eles compraram para nós as passagens. Naquela época, 2012, era quase 15 mil reais. Essa irmã pagou as nossas passagens. E ela ainda brincou ainda, vou pagar só de ida, de volta vai ser outra pessoa que vai pagar. Vai que vocês ficam lá e gostam, não precisa voltar mais, né? E aí ela pagou para nós a nossa passagem de ida. Então, a partir daí, eu percebi que realmente isso ficou muito claro para mim. Isso está claro, isso é um negócio que me norteia até hoje, viu, Isaías? O pessoal que está assistindo aí. O problema da missão nunca será dinheiro. Nunca. Porque dinheiro Deus faz aparecer de muitos lugares de formas que você não imagina. O problema da missão é gente. Gente para ir.
Porque, veja bem, eu tinha dinheiro, em tese, né? Tinha o recurso, mas eu não queria ir. No fundo, eu não queria ir. Então, o problema da missão não é dinheiro, o problema da missão é gente. E aí, então, nós, resumindo a história toda, conseguimos esse dinheiro da passagem, fomos atrás agora de dinheiro de passaporte, essas coisas, um dinheiro menor, aí se a gente mesmo conseguiu, nosso recurso mesmo, pagamos nossos documentos e fomos. E desembarcamos em Guiné-Bissau em janeiro de 2013, pela primeira vez. E ficamos um ano aqui trabalhando, a minha esposa era diretora da escola adventista e eu era pastor distrital, cuidava de 2 igrejas aqui em Guiné-Bissau, a igreja de Santa Luzia e a igreja do Impante. E foi uma experiência muito boa para mim, muito boa mesmo. E foi aí que, assim que nós caímos aqui. Aí, posso emendar a resposta que a pergunta da irmã lá? Posso responder essa pergunta? Pode, com certeza. Então, experiência marcante, né? Foi em 2013 a mais marcante para mim. Olha só, quando eu estava no Brasil me preparando para vir, eu no Brasil, na igreja, gente, eu só não fui diaconisa, porque o resto eu fiz tudo no Brasil, em termos de departamento de igreja. Então, assim, por falta de preparo, não seria. A igreja nos prepara muito bem. A igreja é um bom celeiro para nós, jovens, principalmente, né? Para o jovem aprender a fazer as coisas na igreja. O jovem que se envolve, ele aprende muita coisa. Então, eu estava relativamente preparado. E tinha ainda uma bagagem teológica agora melhor, né? Que já estava no 3º ano do curso de teologia, indo para o 4º, então tinha uma bagagem teológica boa. Então, eu me sentia, em tese, capacitado para o trabalho. E todo mundo diz para mim o seguinte: olha, Vânia, esse trabalho lá é muito simples, porque as pessoas lá é um país simples, as pessoas lá, elas não são, talvez não são tão exigentes, não sei se essa palavra é correta, mas eles não são tão exigentes quanto a igreja no Brasil e tal, então você consegue fazer um bom trabalho lá com pouco recurso. E quando eu cheguei aqui, era exatamente isso mesmo, uma igreja simples, mas muito vibrante, trabalha muito, a igreja aqui é muito ativa. As igrejas aqui, a maioria delas, se não tiver pastor, elas funcionam sem pastor, sem dificuldade. O pastor é quase uma figura decorativa, entre aspas, brincando aqui, só para entender a dinâmica da igreja, tá? A igreja não fica esperando o pastor. Tanto é que aqui no Brasil tem aquela cultura, né? O pastor chega na igreja, se ele não avisou que ia, ou um pastor visitante, geralmente esse pastor prega, né? O pastor tá aí, né? Vamos pregar. Aqui não prega, não. Se o pastor chegou de última hora, não tá na escala, ele vai sentar e vai assistir o irmãozinho lá pregar, e com a maior alegria do mundo ainda de ver o irmão lá, o irmão participando e tal, porque a igreja aqui tem essa dinâmica, né? Essa é diferente. Então, de fato, era muito fácil fazer o trabalho, e eu olhei para aquilo e falei assim, vou levar isso com o pé nas costas, cara, vai ser muito fácil. E, de fato, era fácil, gente. Só que, você vai conhecendo pessoas, né? E eu conheci um rapaz chamado Honório, e o Honório tinha uma doença chamada estenose uretral, ele tinha o canal da uretra entupido, ele não conseguia urinar. E aí ele sentia muitas dores, muitas dores. E aí ele foi parar lá em casa pedindo ajuda para remédio, essas coisas, pedindo dinheiro para fazer uma cirurgia. Aí eu fui com ele no hospital algumas vezes e tal, e nada se resolvia. Uma bela madrugada, esse camarada bate na porta da minha casa 3 horas da manhã, gritando, urrando de dor na porta da minha casa. Aí, veja bem, a pessoa na porta da casa do pastor, 3 horas da manhã, né? Eu não tinha carro, a gente andava a pé ou de táxi aqui, pus o Honório para dentro de casa, todo mundo acordou, a Beth acordou, a Esther acordou, e nós fomos lá ver o que era. E o Honório chorando muito e pedindo socorro, precisava de ajuda, estava com dor e tal, não sei o quê. Alguém largou ele de moto lá, e foi embora, nem esperou eu abrir a porta. Eu abri a porta, o cara já estava longe com a moto já, e deixou ele lá, praticamente agonizando lá na porta da minha casa. E quando o Honório entrou em casa, eu vi naquela situação, né? Eu pensei, o que eu faço com esse sujeito aqui com dor, né? Porque ele tava com dor mesmo, gente. Eu não sei quem já passou por crises de dor aí, sei lá, de vesícula, de pâncreas. É algo parecido. É uma situação, assim, terrível. E aí, o que eu podia fazer naquele momento? O que um pastor poderia fazer naquele momento? Eu falei, vamos orar, né? Vamos orar, antes de qualquer coisa, vamos orar. E quando eu comecei a orar, pessoal, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Não foi porque algo sobrenatural aconteceu e foi curado, não. Não é por isso, não. Porque ele não foi curado, não. Foi porque eu senti que eu não deveria estar ali. Eu comecei a orar e eu comecei a ver que, sabe aquela oração que você faz que não deveria, que não passa do teto? Que você é basicamente um farsante? Você está ali pela motivação errada, você está ali por outros interesses que não os interesses do reino? Eu senti exatamente isso. E aí eu comecei a chorar na oração. De vergonha, de quebrantamento de alma, assim, sabe? E uma vontade de voltar para o Brasil, porque eu me sentia inapto para aquilo ali. Porque o problema daquele moço não era só um problema de saúde em si, era a hora do poder de Deus agir na vida daquele cara. E eu sentia que eu não era o conduto, o caminho para aquilo.
E aí terminamos de orar, choramos ali e tal, mas aí fizemos o que tinha que fazer na prática, né? Peguei ele, fomos para o hospital. Andamos 1,5 km até o hospital, porque não tinha táxi, de madrugada e tal. E quando chegamos no hospital, entre atendimentos ali e tal, eu vi que ele usava um cordão, que é que eles chamam de cordão de Irã. Irã é Satanás, ok? Então, eles acreditam, né, em Satanás como um poder muito grande, então eles colocam esse cordão com uma espécie de proteção. Eles fazem um pacto com o diabo, e se ele não tirar aquele cordão, o diabo protege ele. Se ele tirar o cordão, o diabo mata ele. Essa é a crença aqui. E o Honório usava aquele cordão. A hora que eu vi aquele cordão, Deus falou comigo, é para isso que eu te chamei. Muito claramente assim, ficou muito claro para mim. Eu te chamei para libertar essa gente disso aí. Ó. Aí a ficha caiu assim, foi tipo eureka, né? Pá! E aí eu já terminei o atendimento com o Honório, isso aí já era quase 8 da manhã, 7 e pouca da manhã, e aí nós voltamos para casa, para minha casa. Quando chegamos em casa, dei o café da manhã para ele estava com fome, não tinha comido ainda e tal. E aí eu perguntei para ele, Honório, você usa o cordão, né, cara? Aí, eu uso, tá, não sei o quê. Eu falei, você tem que tirar isso aí. Aí explicando muita coisa, conversando com ele, falando das implicações espirituais daquilo e tal, ele falou para mim assim, ó, eu posso até tirar, mas aqui tem um negócio muito de tradição, né? Eles respeitam muito o parente mais velho, né? Então tinha uma irmã mais velha e ele só poderia tirar se a irmã mais velha autorizasse ele tirar. E aí eu falei para ele, ó, a decisão não é dela, a decisão é sua. Aí ele ficou reticente, falou, não, eu tenho que falar com ela primeiro, não, e foi. Sei que alguns dias depois ele chegou lá em casa e me entregou o cordão. Ele tirou o cordão. Irmãos, o Honório, desde que ele tirou esse cordão, ele continuou com o problema de saúde dele lá e tal, mas ele nunca mais teve crises de dor depois que ele tirou esse cordão. Então, claramente, uma situação em que o diabo o aprisionava, criava ali um contexto de dor, de sofrimento para ele continuar buscando, porque o que acontece aqui? Quando você não encontrar a cura pelos meios convencionais, né, que são os hospitais, os remédios e tal, eles vão para os curandeiros, para os feiticeiros, para os satanistas, e lá eles buscam o seu alívio, né? E muitas vezes eles conseguem lá nesses lugares, né? Então, tudo estava muito claro de que o diabo estava levando o Honório para essa situação. E o Honório conseguiu a cura dele, né? E depois conseguimos uma pessoa que pagou para ele a cirurgia lá no Senegal, para ele poder fazer o tratamento completo, né? Eu saí daqui em 2003 e nunca mais vi o Honório. Voltei agora para Guiné-Bissau e não sei mais, ninguém sabe onde está o Honório mais. Não encontramos mais o Honório aqui. Mas a experiência para mim foi essa. Você, às vezes, está num lugar em que você é capaz, você tem talentos, tem habilidade e tudo, mas elas não é aquilo, não é para aquilo que Deus te chamou para aquele lugar ali. E num contexto, às vezes, de grande conflito mesmo, né? As nossas habilidades, os nossos potenciais, eles valem pouco ou nada. Porque é o poder de Deus, no final das contas, que vai resolver a coisa. E aí, a partir deste momento, isso já tinha uns 3 meses que eu estava aqui em Guiné-Bissau, foi que realmente eu entrei no espírito missionário mesmo, e aí, a partir daquela experiência, eu posso dizer, eu me converti, realmente, eu digo que aquele dia ali foi o dia que eu me converti, ou talvez me reconverti, não sei, melhor dizendo, e foi o dia também que eu decidi realmente, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Esse é o trabalho que eu quero pro resto da minha vida. E aqui estou. Das duas idas sua para a África, porque depois você voltou para o Brasil, trabalhou um tempo aqui, mas você tem quanto tempo você e sua família aí na África? No total, esse é o 4º ano nosso aqui, né? A gente veio em 2013, ficamos 1 ano, aí voltamos para o Brasil, trabalhamos com a igreja aí no Brasil, fui capelão também de uma escola particular lá em São Paulo, e aí depois viemos para cá em 2021. Então, 2023 agora é o nosso 3º ano aqui. Então, são 4 anos no total. Certo. E como que foi aí a questão da pandemia aí na Guiné? Como que as pessoas se comportaram? Se houve também um índice muito alto de mortes? Porque depois dessa resposta, a gente vai entrar em outros campos aí de perguntas que a gente tem aqui para te fazer a respeito de ser missionário na África. Então, nós viemos para cá em 2021 no primeiro voo que abriu depois que ficou fechado, né? Tudo fechado, ninguém viajava para canto nenhum, né? E aí começaram a abrir algumas fronteiras, começaram a liberar alguns voos. O nosso voo foi o primeiro voo para Guiné-Bissau depois da pandemia. Então, porque nós tínhamos ter vindo para cá em 2019, mas a pandemia não deixou.
2019, 2020 a gente viria para cá, mas a pandemia não deixou. Então aí a nossa vinda atrasou bastante para cá. Então, quando nós chegamos aqui, nós viemos nesse voo. E aí a pandemia estava, em tese, mais controlada, tanto é que os voos estavam liberados, né? Só aquele negócio, máscara, teste de vacina, teste de Covid, vacinação, aquela história toda. Aqui em Guiné-Bissau, quando nós chegamos aqui, eu me surpreendi ao saber que não tinham morrido aqui nem 100 pessoas na pandemia. Um país de 2 milhões de habitantes, nem 100 pessoas tinham morrido aqui. Na época, na verdade, não tinha morrido, acho que nem 50 tinham morrido. E a pandemia aqui não causou assim um estrago, né? Como causou no Brasil, por exemplo, em termos de mortes, né? A despeito de tudo que se diz aí frente aos dados e tal, mas o fato é que os dados aqui são bem menos expressivos com relação à pandemia. Nós, inclusive, pegamos Covid aqui em Guiné-Bissau 2 vezes. A minha esposa e eu tivemos Covid 2 vezes aqui em Guiné-Bissau. A primeira vez foi bem forte, deixou a gente bem derrubado mesmo, mas a segunda vez foi mais tranquilo. E o país, eu atribuo isso, né? Claro, tem as explicações científicas para isso, né? Tem algumas teorias quanto a isso, né? Por que a Guiné-Bissau, por que a África em geral foi menos afetada pela pandemia? Tem uma série de fatores aí, eu não vou entrar no meio de nenhuma delas, porque eu não sou cientista, não é a minha área e não é o foco nosso aqui. Mas tem algumas teorias para isso. Mas eu atribuo, sobretudo, isso ao poder de Deus, que preservou esse lugar. Porque é um lugar onde você não tem estrutura médica. Aqui, a minha esposa agora ela trabalha no hospital aqui. Ela faz 2 vezes na semana, ela faz voluntariado no hospital aqui, no hospital público, o maior hospital do país aqui. E nesse maior hospital do país, essa semana agora que passou, morreu uma pessoa lá na emergência, que chegou lá com um infarto, e eles não têm um carrinho de reanimação, não tem adrenalina, não tem nada para salvar essa pessoa. É contar com a misericórdia divina lá e com a intervenção. Você chega no hospital, aqui, pra você ter ideia, essa mulher chegou acompanhada de um familiar dela, né? Aí, o que o médico fala? Vai na farmácia e compra isso e traz. Então, mandou comprar adrenalina, algumas coisas para a mulher, né? Quando a filha voltou, a mãe estava morta já. Então, é muito complicado. Então, num lugar como esse, a pandemia não ter feito nenhum estrago, como fez no Brasil, por exemplo, é um milagre, cara. É um milagre. Então, Deus foi muito misericordioso. E se a pandemia, os próprios guineenses falam isso para mim aqui muitas vezes, se a pandemia aqui chegasse com o vigor que ela chegou em outros lugares, tinha dizimado mais da metade da população